Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, que tem como tema deveres sociais e espirituais da igreja. É um tema muito interessante e o capítulo é o 13. Convido que você faça a leitura de todo esse capítulo, ele contém 25 versos e isso vai enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus, do assunto que nós estamos comentando com você agora. Tá bom? Então, nós temos como objetivo destacar as virtudes da igreja. Também nós precisamos relembrar acerca dos deveres da igreja. E, por final, nós precisamos exaltar o Senhor da igreja. São esses os pontos que nós queremos abordar com você. E o escritor aos Hebreus, nós estamos chegando ao final do último capítulo que ele escreve, né? Vamos lembrar de que lá no começo da sua carta, ele está escrevendo uma carta exatamente para ajudar os crentes, os novos convertidos que tinham se decidido ao Evangelho de Cristo Jesus e que estavam sofrendo os ataques dos líderes judaizantes, querendo que eles voltassem ao judaísmo, deixassem de observar a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador para toda a humanidade e voltasse às mesmas práticas vamos dizer assim, do sistema judaico, da lei do templo, da lei dos rituais, enfim. E o escritor, então, se preocupa no começo disso aqui. E é lógico que ele vai abordar logo no começo, vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, a Josué, a Arão. Ele vai dizer também que Jesus ele é superior ao sacerdote, ou ao sacerdócio de Melquisedeque. Ele vai fazendo uma série de abordagem para mostrar que Jesus ele é o Senhor, o enviado de Deus. Aqui nesse capítulo 13, o escritor praticamente está ancorando o assunto, ele está terminando a sua epístola. E nesse fechamento, ele então vai falar o quê? Ele vai falar sobre os deveres sociais. Como assim? Ele começa falando aos cristãos que eles deveriam manter o amor fraternal. E vou lhe explicar por que ele está pedindo para manter o amor fraternal. É lógico que o nosso comentarista, o escritor do PEC, ele faz menção de que o amor fraternal nós não devemos perder por nada. Se tivermos que perder qualquer coisa na vida, que se perca, mas o amor fraternal que se mantenha no meio da igreja, no meio da comunidade que serve a Cristo Jesus, né? Ele diz que quando há amor fraternal, quando há amizade, isso faz na vida da pessoa um crescimento, traz prosperidade ministerial e traz prosperidade espiritual no meio daqueles que mantêm o amor fraternal. E por que ele exige tanto o amor fraternal entre esses irmãos? Vale destacar que ele faz menção dos estrangeiros, que ele faz menção dos prisioneiros, que ele faz menção dos viajantes, mas o foco principal que ele aborda aqui é dos encarcerados. Pode ver que ele lembra aos cristãos dizendo assim: lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles. Lembrai-vos dos que sofrem maltratos como se vocês mesmos fossem os maltratados em pessoas. Ou seja, fosse vocês mesmos que estivessem lá sendo maltratados. Lembra que no começo da epístola já havia uma perseguição da igreja. Já havia uma perseguição contra esses crentes. É verdade. Pois aqui ele vai destacar agora de que esses cristãos que eram perseguidos e que eram presos precisavam que alguém o ajudasse, porque o sistema prisional da época era muito difícil. O sistema de tortura era muito terrível. Dependendo do grau que a pessoa fosse condenado, tinha lá o grau de tortura também. Não era uma tortura igual para todo mundo. E o escritor deixa muito claro que para a igreja daquela época já existia na liturgia do culto, era tão comum vamos dizer assim, o assunto encarceramento dos cristãos, que era tão comum nos cultos se tirar um tempo para orar pelos cristãos que estavam presos, pelos apóstolos, pelos pastores. Então já era comum isso. Começa o culto e agora numa parte do culto
Lembra do pastor Pedro que está preso, quem sabe, lá em Esparta. Lembra do pastor Filipe que está preso lá em Atenas. Lembra do pastor João que está lá em Roma. Mais ou menos. Fazia menção de todos esses apóstolos e pastores que estivessem presos, esses irmãos, esses líderes de igrejas que estão presos. Vamos orar por eles. Era comum isso acontecer. O escritor Paulo, até quando ele se refere a Filemon e quando ele escreve também a Timóteo, ele faz menção de que ele tinha companheiros que não tinham vergonha dele na prisão, que ia lá na prisão, que ia lá ajudar. Vale ressaltar ainda que existia crentes, discípulos, que se oferecia para ser um prisioneiro, vamos dizer assim, de espontânea vontade. Eu quero me tornar um prisioneiro para estar lá na cadeia com o meu pastor ou com o meu irmão. Na verdade, ele não era condenado, mas ele se colocava à disposição. Eu quero ficar lá. Sabe, era como que ele está se oferecendo. Eu me ofereço para ficar lá na cadeia. Para ajudar. Para fazer o quê, pastor? Para ajudar aquele irmão. Para não deixar o irmão sozinho. Porque o sistema era difícil. O preso passaria fome, passaria sede, sofreria frio. E então, esse amor, essa união, essa amizade, esse amor fraterno fazia com que eu sentisse a dor do meu irmão. Não, eu vou ficar lá na cadeia, eu vou para lá. E fazia um revezamento. Eles se ofereciam voluntariamente para ser um preso voluntário. Estou lá como preso. Na verdade, era para ajudar o apóstolo, para ajudar o pastor, para minimizar um pouco daquela situação. É isso que o escritor está pedindo aos seus leitores agora. Não deixe esfriar o amor fraternal. Mantenha o amor fraternal. Se precisar de ir para a cadeia com o irmão, vai lá, mas não deixa ele lá. Ele está mostrando que a igreja está inserida no meio de uma sociedade e que participava dessa sociedade, então está lá no meio, então precisa estar lá. Agora escuta uma coisa, ele também aborda o assunto do matrimônio, né? Porque esses pastores, esses apóstolos enfrentaram um mundo sexualmente muito pervertido naquele tempo. Por isso ele vai abordar também que o matrimônio fosse sem mácula, um leito sem mácula, né? Ele vai abordar de que esse casamento fosse preservado. E a sociedade que estava vivendo aquilo precisava de que alguém defendesse essa tese. Então era muito difícil, a perseguição era grande. Mas o escritor também, ele não para só no social, agora ele vai para o lado espiritual também. Depois dele falar sobre os prisioneiros, cuide dele, ame os irmãos, não deixe, não abandone os irmãos, cuide do casamento, não deixe que a coisa vá para o ralo. Mantenha aquilo que o Senhor Deus determinou desde o princípio. Não deixe que o sistema mundano influencie na igreja a ponto de que o casamento fique banal. E aí, ele agora, quando ele fala do lado espiritual, ele vai falar o quê? Deveres espirituais. É interessante que nos deveres espirituais, o comentarista fala, o escritor está pedindo para que os seus leitores lembrassem dos seus pastores. Sim, era isso mesmo. Quando ele trata do lado espiritual, ele está dizendo, lembre dos seus pastores, lembre dos seus líderes, lembre dos seus guias, daqueles que velam por vocês, que oram por vocês, que ensinam vocês. E isso aqui, quando ele fala lembrar dos seus guias, ou dos seus pastores, ou dos seus condutores, lembrar era como que ele dissesse assim, honre seus pastores. Era como ele estivesse dizendo assim, olha, respeite seus pastores. Era como ele estivesse dizendo, reverencie a esses pastores. Tratem com respeito. Era mais ou menos isso. Depois ele vai dizer que, no verso 17 desse capítulo 13, ele vai dizer assim, obedeça aos vossos pastores. Olhe o que eles estão ensinando. Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo, existem pastores e pastores. Mas dá uma olhadinha na vida desse pastor. Como é que ele vive? Qual é o empenho que ele tem pela causa do mestre? Qual é o ensinamento que ele traz? E aí obedeça a seus pastores. O escritor chega à conclusão de que a desobediência traz dores e gemidos. O apóstolo Paulo, ele diz que ele sentia dor de parto pelos crentes que ele ganhou na Galácia. E dor 2 vezes. 2 vezes como, pastor? Ele sentia dor de parto para ganhar um crente, mas ao mesmo tempo ele sentia dor de parto para consolidar de tão difícil que eram esses crentes.
a dificuldade que eles tinham de obedecer a palavra de Deus, a perseguição, e enfim, era como que eles sofressem 2 vezes. Sofri para ganhar e estou sofrendo para consolidar, para que ele inculcasse a palavra de Deus na vida deles. Então, o escritor mostra de que ele precisava, então, obedecer os pastores, e agora ele diz assim, ore pelos pastores. E por que ele pedia para orar? Porque o escritor sabia que o mundo que ele estava vivendo ali era um mundo caótico. E que se um pastor fracassasse na sua jornada, fracassasse na sua caminhada, o rebanho todo sofreria. Por isso ele dizia, ore pelos pastores, para que eles se mantenham de pé, para que eles não fracassem, para que eles continuem de pé, levando a mensagem salvadora de Cristo, porque se eles fracassarem, o rebanho todo sofre com ele. E aí, ele vai finalizar o comentário mostrando de que Jesus, Cristo, é o mesmo. Ele vai exaltar, assim como ele começa a sua carta, ele termina exaltando Cristo. Ele começa exaltando e termina exaltando. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando ele fala de ontem, ele está dizendo que Jesus, ele é a revelação de Deus que veio exatamente para nos intermediar entre nós e Deus, ou seja, nos apresentar para Deus. É a obra mediadora de Jesus na terra. Ele é ontem. Quando ele fala ele é hoje, é porque ele é o único sacerdote sentado à destra de Deus que intercede ao Pai por mim e por você. Independentemente das nossas circunstâncias, nós temos esse sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono de Deus e intercede por nós aqui. Mas quando ele diz assim, ele será eternamente, ele também está dizendo, ele é o único, não existe outro. Ele é o único que adentrou os céus e intercede por nós. E um dia virá para nos buscar. Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nessa oportunidade. E até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.